ótima intervenção do professor Marcelo Tinoco. E antes de dar sequência às intervenções de abertura desse painel, eu registro com satisfação a presença dos deputados estaduais norte-riograndenses, deputado Gilson Moura e deputado Fernando Mineiro. Agora nós escutaremos a professora Maria Dulce Picanso Bentes, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que discorrerá sobre política de habitação e o Estatuto das Cidades, um enfoque metropolitano. A professora Dulce é arquiteta e urbanista, doutora em estruturas ambientais urbanas pela Universidade de São Paulo. É professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde coordena o Grupo de Estudos de Habitação, Arquitetura e Urbanismo e o Laboratório de Habitação Habitat e Cidadania. É pesquisadora do Observatório das Metrópoles, Núcleo Região Metropolitana de Natal. Participa do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também vai fazer a exposição. Pois não, professora Dulce. Bom dia. Agradeço profundamente ao vereador Jorge Câmara e à equipe o convite e a oportunidade, né, de compartilhar com a mesa e uma assistência tão qualificada e tão envolvida historicamente com os problemas de Natal, resultados ou reflexões que temos produzido no âmbito de pesquisas da universidade e no campo da extensão universitária, na relação que temos com a gestão pública e com os movimentos sociais em Natal. O tema, né, os 10 anos do Estatuto da Cidade, já sugere, quando a gente começa a preparar, né, o material, pode passar, por favor, não dá para não pensar numa breve avaliação, não dá para não querer recuperar muito rapidamente, né, o significado e os objetivos do conteúdo do Estatuto da Cidade, dos instrumentos, né? Não dá para não inseri-lo, não pensar na trajetória e na compreensão do Estatuto como uma conquista, né, da sociedade. Já uma conquista em 88, quando inserimos a função social da propriedade como possibilidade de reverter, né, o quadro de degradação ambiental e de exclusão, de injustiça social nas cidades, o princípio da função social ele é estruturante nessa perspectiva, né, de reversão. Fizemos isso em 88 e o Estatuto veio em 2001 trazer os instrumentos que nos possibilitaram dar concretude a isso. Quer dizer, uma coisa é o princípio e a outra é podermos operar no planejamento de forma a reverter o quadro, esse quadro de segregação, que há pouco me antecedeu o professor Marcelo, mostrando que nossas cidades têm e que temos um desafio a incluir, né, essa grande parcela da população que efetivamente não participa, não acessa os benefícios na cidade. O Ministério das Cidades veio como outra conquista em 2003, com a possibilidade de retomarmos a política urbana, porque só com instrumentos, só com princípios e instrumentos, não íamos efetivar os projetos, desenvolver os projetos e termos recursos financeiros para poder investir na cidade e qualificar, não é, o espaço em todas as dimensões da política urbana, no transporte e saneamento, que constituem os direitos, né, em síntese, o direito à cidade. Depois do Estatuto da Cidade, veio um esforço grande no âmbito federal, do âmbito da política urbana, junto a estados e municípios e com a sociedade, um chamamento para a implementação do plano diretor. Ou seja, o plano diretor é um instrumento que, mais na ponta, eu diria, daria materialidade, né, daria possibilidade, nos dá, aliás, a possibilidade de um planejamento na cidade operando com esses instrumentos do Estatuto da Cidade, não é? Fazendo a ponte. Então, 2005 e 2006 foi marcado pela campanha nacional dos planos diretores. E eu já começo a recuperar também a nossa realidade. O Estado do Rio Grande do Norte e a universidade, e tantas organizações, o CREA, grupos e organizações sociais, participaram ativamente dessa campanha. Nós monitoramos 26 municípios dos 167 que estavam na prioridade, né, num esforço de fazer
capacitação, essa compreensão de que o plano diretor, mesmo sendo obrigatório, tal como posto, não poderia ser só mais uma peça que fosse formalmente construída, mas que não tivesse uma aderência com a realidade local, com as agendas políticas, sociais dos municípios. Fizemos isso em 2005, 2006. Pode passar, por favor. Vou passar bem rapidamente, só para vocês terem uma ideia, isso aí é dado do monitoramento que nós acompanhamos, realizando oficinas. Veja que a região metropolitana foram realizadas oficinas, essas oficinas sempre com vários segmentos. Pode passar. Pode passar. Depois veio a avaliação. Depois de 2006, nós acompanhamos também em nível nacional a rede de avaliação e capacitação para a implementação dos planos diretores. Quer dizer, há um esforço articulado entre o Ministério das Cidades e as gestões estaduais e municipais, no sentido de fazer uma avaliação pensando na capacitação, quer dizer, não é uma avaliação só do que funcionou, não, mas também de pensar onde é que seriam os pontos estratégicos para a capacitação. E nós participamos com 6 municípios, pode passar. Nós fizemos por amostra, né? Nós trabalhamos na região metropolitana, Natal e Extremóis. E, em síntese, essa pesquisa tem mostrado, com relação aos planos diretores, que houve, no geral, uma generalizada incorporação dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, ou seja, a maioria dos planos diretores inseriram esses instrumentos. O plano ele foi amplamente elaborado pelos municípios, indicando efeito, mostrando a relação com a campanha anterior, ou seja, avalia-se que as campanhas de sensibilização e de capacitação na elaboração do plano tiveram desdobramentos, porque viram inseridos aqueles princípios ou aqueles pontos que foram trabalhados na capacitação. Porém, identifica-se também que nem todos os planos diretores são efetivamente resultado de um pacto social, ou seja, nem todos passaram por amplos processos de discussão e acordos. E não são todos os planos que dialogam também com o preceito social do Estatuto da Cidade, especialmente os instrumentos de gestão do solo urbano. Pode passar. Dentro da pesquisa, eu particularizei, só para ter ideia, do instrumento da ZEI, já que o tema que me foi colocado tem uma focalização na habitação. Então, também nós identificamos, no número dos municípios, que a maioria inscreveu. Qual é o significado disso? Significa que a maioria, que houve uma expressiva inserção dos assentamentos precários que estão inseridos na categoria de área especial de interesse social no plano diretor. Isso é muito significativo porque só vai para uma prioridade de política de habitação aquelas áreas que são constituídas como ZEIs. Então, isso é muito importante. Significa que se amplia, visualiza-se, amplia-se nos municípios o reconhecimento dos assentamentos para serem incluídos como prioridade numa política de habitação, nos projetos que deveriam estar necessariamente articulados à política do plano diretor. Pode passar. Nessa temática das ZEIs, percebe-se que os planos estabelecem definições, diretrizes, objetivos para a política habitacional, mas não avançam na adoção dos instrumentos para sua efetivação. Ou seja, há o reconhecimento das ZEIs, que é o zoneamento, que é a inscrição e a identificação, mas os instrumentos que a ele estão associados para poder desenvolver a qualificação desses assentamentos, um direito de preempção, um direito de superfície e a própria regularização fundiária, esses outros instrumentos do Estatuto da Cidade a ele relacionados, eles não foram potencializados. Pequeno número de planos incorporam programas específicos para a moradia popular. Os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade não se encontram efetivamente vinculados à política habitacional. E esse é um dos graves problemas que nós temos, porque aí fica só o zoneamento, não é? Eu estou, assim, cansada de responder, cansada não, mas sempre a pessoa pergunta, mas Dulce, as ZEIs ainda... Sim, as ZEIs, se eu não tiver o reconhecimento do assentamento no plano, eu não tenho como tratá-los. Mas uma vez que reconheça, não acabou aí. Aí eu vou operar com os projetos, né? E essa vinculação é extremamente frágil. Revela a inexistência de estratégias socioterritoriais no enfrentamento da questão habitacional. E esse ponto, ele é crucial, ele é crítico no momento que nós estamos vivenciando,
e muito bem os que me antecederam colocaram, não é? Aonde exatamente agora nós temos aporte de recursos, que é outra, né, para o gestor é uma questão central, mas nós temos no contexto de grandes eventos, e a Copa é um que se coloca, nós temos agora a oportunidade, sim, de operar as políticas, porque temos os recursos. Aí nós não temos as estratégias no campo da habitação de interesse social, particularmente, um descolamento com relação às demais políticas urbanas, de mobilidade, de transporte. Ela está meio isolada na nossa realidade, vamos estar trabalhando aqui, salvo raras exceções, metropolitana. Pode passar. Isso aqui é um exemplo, né, só como é que elas se apresentam no território, é o exemplo do zoneamento de Natal, pode passar. A importância das EIs, né, você reconhece no território, pode passar. Você garante, quer dizer, você tem se nós temos ilhas, né, em meio a áreas valorizadas, é porque ela tem um impacto fundiário, né? Ela incide, você torna uma área especial e, portanto, todo o efeito que tem sobre o parcelamento e sobre lhe dá um fôlego, vamos dizer assim, de convivência com áreas que têm um alto padrão, onde vão sendo valorizadas no entorno. Pode passar. Esse aqui foi já fazendo uma relação com a região metropolitana. Marcelo mostrou há pouco que nós temos, no contexto do Estatuto da Cidade, que nós temos para os municípios e temos para a região metropolitana planejamento. Não vou me estender, que Marcelo já mostrou muito bem, que nós temos planos aí que vem de 2008, quer dizer, nós temos um acumulado, né, já de reflexões e proposições para tratar a questão, e temos isso, estou falando isso, pensando que nós temos um instrumental de política urbana para operar do porte do Estatuto da Cidade. Pode passar. O Banco de Terras Públicas, por exemplo, está lá no plano também metropolitano, é uma proposição que está posta para os municípios. Quer dizer, não posso ficar, mas Natal não tem terra, mas não tem... Sim, mas eu estou dentro de uma dinâmica metropolitana, eu tenho outras questões que eu posso relacionar. Então, isso é uma questão de gestão. Quando eu falo, é vontade de você poder construir os instrumentos e as estratégias, não é, para enfrentar o déficit habitacional e a necessidade que se colocam no campo dessa política. Pode passar. E aí, eu trago alguns exemplos para você, porque eu dizia assim, por que hoje nós estamos discutindo, tanto tentando aprofundar as pesquisas, como tentando fazer um diálogo muito próximo com as populações que estão nos corredores dos projetos que estão sendo anunciados. E aí nós tivemos 2 diálogos muito bons no seminário da Zona Norte e um da Zona Oeste, a semana passada, e você tem noção da relação que existe entre os projetos, né, tentando fazer uma leitura dos projetos de mobilidade com a habitação de interesse social. Então, basta relacionar, ali são um dos vetores, né, do projeto de mobilidade na conexão do Aeroporto São Gonçalo com a Arena das Dunas. Então, quando a gente olha, professor Enilson, assim, quando eu olho para o projeto de mobilidade, eu faço 2 leituras. Uma é assim, eu tenho uma política nacional de mobilidade urbana, tem os princípios da mobilidade sustentável, não é só da mobilidade, da mobilidade sustentável, que diz priorizar corredores para transporte coletivo, ciclovias, espaço para pedestres. Aí eu olho o projeto, que quando eu vou nos fóruns, e digo assim, realmente o projeto é bom. O projeto está correto do ponto de vista da política de mobilidade. Mas quando eu volto, que eu pego o projeto e cruzo com as EIs, aí eu disse assim, bom, então deve ter, porque a Copa, o que for preciso para viabilizar, está sendo editado de forma especial, para poder agilizar. Eu digo, então, com certeza tem uma política de habitação de interesse social emergencial. Eu não posso imaginar que quem for preciso sair dali, que esteja incluído num perfil de interesse social, vai entrar na fila dos 70 mil inscritos para Minha Casa Minha Vida e vai ficar esperando anos. Não vai. Certamente tem uma política, mas não tem. Infelizmente, não tem. E aí ajusta a indenização, e aí é como se o cidadão fosse todo homogêneo. Não tem. Tem um comerciante que vai conseguir sair, tem aquela que já mora há 40 anos e está enlouquecida porque não sabe para onde vai. Tem a escola, que tem um parque ecobotânico ali em frente, para onde vai passar, e não sabe se aquilo vai ser... Né? Aí faltam os 2 princípios do Estatuto da Cidade, da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é a gestão democrática, ocupar os espaços
para discutir isso, para saber se a via dá para ir para cá, para lá, se salva algumas coisas que estão no caminho, e a relação da política de mobilidade com as demais políticas. Isso está inscrito na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, política de mobilidade e as demais. Elas têm que se relacionar, senão acontece isso que o professor falava. Eu qualifico uma coisa e destruo outra. Por isso que eu disse assim, eu não posso considerar um legado positivo, por melhor que seja o projeto tecnicamente geométrico de mobilidade, se ele varrer do território e só valorizar as áreas dessas populações. Não podemos considerar. Então, aí onde é que está a fragilidade? Está na política de habitação e interesse social e na falta de articulação, de não priorizar, porque tudo está muito bem articulado com a drenagem. Por exemplo, eu participei de um fórum aqui na Semanal, estava o engenheiro Aldo Tinoco, estava o professor Abner, e nós vimos a integração. Por que há um esforço para integrar a política, que é necessária e demais, e por que não é uma necessidade pensar nessas habitações? Por que não ter programas? Né? É uma coisa que a gente vem discutindo, querendo construir essa possibilidade, né? Porque imaginamos que podemos até ter um tempo. Pode ser. Pode passar. Outro exemplo, né? A falta de estratégia socioterritorial. Quantas vezes assistimos à qualificação do eixo da praia? Só da via. Já foram feitas várias urbanizações na orla. Né? Quantas vezes essas urbanizações da orla foram articuladas com a qualificação da Brasília Teimosa? Está lá o Vietnã, está lá o Maruim esperando. Agora, eu também vi há 2 semanas atrás, há um tempo atrás, a discussão das áreas de tancagem. Vai ser desocupada essa área, uma beleza, uma gleba, é tudo que está precisando para fazer um programa habitacional, resolver o Maruim, que está pendente, faltando, né, a relocação na área, o Vietnã, que está lá esperando há muito tempo, área pública, é a hora da Brasília Teimosa se reorganizar. Pergunto, se isso vai, né, se isso tiver, ocupar os espaços, um conselho de habitação que o município tem, colocar em discussão prioridades, vamos qualificar. Senão, isso vai virar uma ilha de algum investimento, algum empreendimento, né, ninguém sabe o destino, no meio de uma pobreza. Aí olham para mim assim, mas esse negócio de ZEIS aí fica pobre, isso está sempre assim. Sim, se você não investe, ela só conseguiu um nível de conquista, que foi ser reconhecido como ZEIS, de ter um remembramento que ainda segura o parcelamento para não ser expulsa, mas se não vem investimento, ela vai se degradando, até chegar, né, ao ponto de que todo mundo melhor limpar essa área mesmo, porque está muito ruim, né? Então, essa lógica, né, de você não articular, é muito difícil de você considerar esses projetos assim, realmente, no patamar de inclusão. Pode passar. Pode passar. Outro, né, isso aí era mais relacionando, né? Nós temos a política, um bom traçado, aquele exemplo que eu estava colocando. Ele tem os méritos, reconhece os méritos do projeto técnico, né, no campo da mobilidade, mas se eu pensar no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que pede a articulação com as demais políticas, no Estatuto da Cidade, que coloca claramente a gestão democrática e função social como princípios, o próprio plano diretor de Natal, que coloca isso, ele não é considerado, eu não encontro esses elos, então menos um projeto associado aí de habitação e interesse social para dar conta, para dialogar com esse processo, né, com essas políticas. Pode passar. E a área ambiental é outro campo. Né? Aí pensando, vereador Jorge, na questão dos arranjos metropolitano, né, de escala metropolitana, institucionais, para a gente poder realizar a regulamentação. Nós estamos debruçados agora, analisando a regulamentação das EPAs, e a gente sabe da insuficiência que é não poder, né, contar com possibilidades assim, de instrumentos como consórcios, ou tamanho já constituídos, para dialogar com os municípios e pensar as EPAs na sua relação direta, né? Porque em termos físicos não tem esse limite administrativo que a gente lê, né? No chão, vamos dizer assim, no ambiente físico, territorial, ele está articulado. E aí a gente conta o limite administrativo, porque ali já é outro município, e isso realmente é um limite, né, para a gente poder avançar na questão da proteção ambiental na região. Pode passar.
Então, é isso, né? Os instrumentos do Estatuto da Cidade, particularmente no que nós tratamos da habitação, ele traz instrumentos que são extremamente importantes, potenciais, e eu entendo que temos um campo aí para aprofundá-los na perspectiva, né, dessa inclusão. Mas ele tem que necessariamente dialogar e muito articulado com as políticas correlatas da política urbana, com as políticas que formam o sistema, né, de política urbana. E lembrando isso, quer dizer que não implementar os instrumentos né, que estão postos, porque não implementar é uma forma de não fazer cumprir a função social da propriedade. Então, cada vez que a gente vê a lacuna, não é uma lacuna formal burocrática, não. É exatamente esses efeitos no território que a gente vê, que são efeitos de exclusão. O projeto é bom de um lado, mas ele exclui do outro, né? E a gente vai caminhando com essas lacunas, mas é sobre esse campo de problematização que a gente tem buscado dialogar com as diferentes esferas, tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista dos gestores e das comunidades, particularmente das comunidades que estão mais inseridas nesses corredores, né, dos investimentos, aí, dos projetos de infraestrutura urbana. Era isso. Obrigada. Então, ouvimos a professora Dulce e, na sequência, abordando política de mobilidade urbana e transporte na metrópole, o professor Enilson Medeiros dos Santos. O professor Enilson é professor associado 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lotado no Departamento de Engenharia Civil, onde coordena o Núcleo de Estudos em Transporte. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do RESET, Rede de Estudos de Engenharia e Socioeconômicos em Transporte, Estudos de Engenharia e Socioeconômicos em Transporte, Grupo Multi-Institucional de Pesquisa e Consultoria. É também professor orientador, cadastrado nos programas de pós-graduação em Engenharia de Transportes da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de Transportes da Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Sua experiência na pesquisa em transporte vincula-se principalmente aos seguintes temas: regulamentação de transporte público, planejamento e operação de transporte urbano, economia de transporte e financiamento de infraestrutura de transporte. A palavra para o professor Enilson. Bom dia a todos, todas. Queria agradecer o convite à George e à organização da conferência, né? Tendo em vista a importância que, inclusive eu vou tentar ressaltar aqui na fala, a importância que eventos dessa configuração tendem a ter no futuro para que a gente possa sair da inércia barra inépcia em que estamos, né, e podermos caminhar na direção de regiões metropolitanas e cidades brasileiras, inclusive, que tenham a dinâmica de elaboração de política, de elaboração de planos e de elaboração de projetos mais interligados, mais articulados entre si com o desenvolvimento urbano, né? De modo que a gente precisa tirar um pouco a região metropolitana de Natal e o município de Natal e o governo do Estado do Rio Grande do Norte tem uma certa letargia que vem sendo até certo ponto reforçada por essa escusa habitual do gestor público na área de política e planejamento, que é a terceirização do pensar política e a terceirização do plano. Uma coisa que a gente tem que entender que pode ser necessário, mas em alguns momentos tem servido como desculpa, formalização e uma maneira de depois engavetar e deixar as coisas correrem. Nós tivemos aqui claramente na fala de Marcelo uma demonstração muito clara disso. Bom,
o tema que me foi proposto, política de mobilidade no ambiente metropolitano, né? Eu gostaria de abordar esse tema em dois grandes níveis, né? Primeiro, eu queria me ausentar um pouco de Natal e colocar questões gerais, né? Eu acho que urbanistas, engenheiros de transporte ou transportófilos de forma geral, planejadores urbanos, etc., também precisam exercitar em algum momento a sua autocrítica de corpo, né? Autocrítica corporativa, e colocar que há alguns desafios que a contemporaneidade coloca que a gente ainda não consegue responder, né? Então, eu vou colocar com algumas questões gerais e depois entrar nas questões mais substantivas aqui em Natal, né? Bom, em primeiro lugar, se a gente foca na questão metropolitana no mundo todo, a gente vai encontrar o problema do conflito entre a definição geopolítica, que vai ter implicações de atribuições, né, e de jurisprudências, contra a ideia da cidade metropolitana, né? Isso vem no mundo ocidental, e eu não posso falar muito do mundo oriental porque não conheço a experiência, mas no mundo ocidental isso é muito claro, né? A ideia de que o município é fonte de poder, mas é uma definição geopolítica, enquanto que a cidade metropolitana é uma categoria de ordem socioeconômica e que não dialoga imediatamente com isso. Então, você tem o problema de você pensar a gestão em escala municipal, e quando você vai pensar a gestão da cidade metropolitana, o planejamento da cidade metropolitana, você vai ter que passar por uma fase de articulação política entre gestores municipais, todos com atribuição no que estão fazendo, né? E que não naturalmente percebem a necessidade de olhar para o seu município do ponto de vista do seu futuro e da gestão num âmbito metropolitano. Isso, às vezes, não é natural no gestor municipal, né? Então, em primeiro plano, a gente teria que reconsiderar que, ao pensar em políticas públicas de qualquer ordem, seja integradas, seja setoriais, para a metrópole, a gente tem que superar o divórcio entre a municipalidade como uma categoria geopolítica, né, e a cidade como categoria socioeconômica pela via da articulação política entre municipalidades. Ou seja, a gente está num plano mais difícil, né? Porque quando eu penso em políticas para uma cidade municipal, eu não gosto de usar a palavra urbano, vocês me desculpem, não é por causa de urbano, não. Eu não gosto porque essa palavra é muito confusa, né? Às vezes a Constituição brasileira diz que o transporte urbano é de titularidade municipal, uma coisa absurda, uma frase absurda da Constituição de 88, porque existe transporte urbano entre municípios de estados diferentes, né? Petrolina e Juazeiro, por exemplo, o transporte entre Petrolina e Juazeiro é uma coisa extremamente urbana, regulada por um burocrata de Brasília, que nunca nem conheceu Petrolina e Juazeiro, né? Então, eu vou evitar usar a palavra urbana. Na verdade, a gente tem que entender, então, que essa real contradição entre a cidade como categoria socioeconômica e o conjunto de municípios como categorias geopolíticas, eles vão ter uma dificuldade na hora de botar os municípios para pensar a cidade metropolitana. É mais fácil botar o município para pensar a cidade municipal. Mas esse segundo passo é um pouco mais difícil, um pouco mais articulado, inclusive porque cria um nível de discussão que ele vai se dar de uma forma que não se dá na cidade municipal, que é qual é o transporte que não tem características urbanas na cidade municipal, a gente diria nenhum. Mas quando a gente fala na região metropolitana, um senhor cidadão de Veracruz ou de Monte Alegre que vem a Natal uma vez por mês para fazer uma visita a um médico, ele está fazendo transporte de características urbanas ou ele está fazendo um transporte como o cidadão de Caicó ou de Pau dos Ferros que vem uma vez por mês aqui? Então, você vai englobar
nessa questão metropolitana, inclusive pelos aspectos rururbanos da Constituição Metropolitana, você vai englobar viagens, demandas por viagem, demandas por movimento e por acesso de complexidade muito distintas, o que torna o problema mais complexo, né? Estaria sendo óbvio, mas eu preciso dessa obviedade para formar o que vem a seguir, é que mobilidade e transporte, a gente aprendeu isso historicamente, que são derivados da dinâmica socioeconômica e cultural urbana, né? A mobilidade e o transporte, a dinâmica de mobilidade que a gente tem hoje em Natal, o que as pessoas fazem na geografia, se deslocando, inclusive no tempo, responde a necessidades da dinâmica socio-urbana, que gera empregos, que gera momentos de socialização, lazer, cultura, educação, etc. Então, não existe uma forma, em decorrência disso, né, e é um pouco aí isentar o profissional de transporte de algumas críticas, né, pensar a política de mobilidade sem ter uma política para a cidade metropolitana por detrás, né? Porque se eu penso política de transporte no longo prazo e não plano de transporte para resolver passivo, né, política de verdade, elaboração de política no longo prazo, para pensar, planejar estratégica e sustentavelmente para o futuro, não adianta pensar transporte sozinho. Eu tenho que saber para onde vai essa cidade metropolitana, qual é nem só a tendência dessa cidade, porque quando a gente elabora política, a gente não elabora em cima de tendência, a gente elabora em cima de vontades, né? Vontades cidadãs e vontades políticas, pactos, Dulce usou a palavra, eu gostei, né? Pactos sociais em cima de vontades de transformar o futuro da cidade. Ora, se eu não tenho esse elemento, o profissional setorial, e não só de transporte, eu diria que o profissional de saneamento, o profissional de drenagem, etc., ele fica órfão de algo que sobrejaz a ele e de onde ele deveria tirar os elementos fundamentais do que ele vai fazer, né? Porque o transporte é uma função derivada na cidade. Ela não é... Ninguém viaja porque quer viajar, ninguém se move porque quer se mover. As pessoas se movem para fazer coisas, para aceder a algum lugar, né? Então, essas políticas setoriais, elas teriam que ser enquadradas e adequadas, ajustadas às políticas urbanas para a cidade metropolitana, geradas por pactos sociais, né, visto dentro de uma visão integrada, sustentável, etc., né? Isso por um lado. Por outro lado, quando a gente pensa os municípios e a metrópole, a gente tem que pensar que se cada município fizer isso, depois os planos e as políticas municipais têm que se integrar entre si. Tem que se ajustar entre si. Então, nós estamos diante de um processo que tem um nível de complexidade grande, né? E que nós somos aqui, no caso de Natal, na região metropolitana de Natal, nós somos infantes nisso, né? Nós não temos uma grande experiência ou nenhuma significativa experiência de elaborar políticas. Quando digo isso, não é terceirizar a política, de elaborar políticas, de envolver o gestor, o governo, a sociedade, a cidadania, num processo de pensar o futuro da cidade de forma sistemática, organizada, e que possa dar origem a uma explicitação de vontades sobre o futuro, que é sobre o qual o plano vai trabalhar, né? O plano não pode trabalhar sobre não vontades ou sobre tendências. Trabalhar sobre tendência, quem faz é o mercado. É o mercado, o setor privado trabalha sobre tendências, as grandes corporações não. Eu duvido que a Microsoft planeje o seu futuro sobre tendências. Ela constrói as tendências, ela constrói as vontades, né? Então o Estado, a sociedade tem que construir vontades de futuro e o plano e os projetos são instrumentos para que essas vontades se qualifiquem e se efetivem realmente no território e na vida social, né? Então é fundamental, e hoje eu vejo fundamental, uma visão mais institucional da elaboração de políticas e da elaboração de planos, que eu nem estou preocupado assim, que obrigue a prefeitura a fazer o plano diretor de transporte urbano, porque no Estatuto da Cidade diz que Natal tem que fazer. A minha questão não é nem essa. Eu acho que a gente tem que ir além, né? Porque o que é que a prefeitura faz? Ela contrata, através de uma licitação, com um termo de referência, um plano diretor de transporte urbano, como contrata um plano estratégico de
de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Natal pelo Estado, e 3 anos depois, a gente nunca viu, Marcelo, um secretário de Estado, um técnico do Estado, usar como defesa de um argumento ou como base para uma proposição o plano que durante um ano foi discutido, trabalhado conjuntamente, etc. e tal. Está lá. Não é só lendo em gaveta, inclusive eu soube hoje que nunca foi nem levado para aprovação e discussão no Conselho Metropolitano. Uma informação que eu tive hoje, né? Da mesma forma, o plano de mobilidade de Natal vai acontecer isso. Da mesma forma, o plano diretor de transporte da região metropolitana de Natal. Quer dizer, a gente tem que apontar... eu acho que, basicamente, eu não queria discutir hoje sobre técnicas de elaboração de política. A minha questão mais central hoje é que as institucionalidades estão desprovidas de vontade e estão sem sensibilização para o fato de que, isso é muito sério, já há alguns anos, né, o governo federal tem trabalhado com projetos. Acabou a época do Pires, né? Por exemplo, Natal, PAC 2 da mobilidade, pelo que eu sei, foi uma loucura. Todo mundo trabalhando de noite até não sei que hora da manhã para poder gerar os projetos que não haviam. Porque não existiam, todos os projetos tinham sido esgotados no PAC da Copa, né? Então, essa questão, na gestão anterior, na gestão do prefeito Carlos Eduardo, eu tenho informação de gabinete que me diz que a cidade de Natal perdeu dinheiro alocado a saneamento porque a Companhia de Águas não tinha tempo hábil os projetos realizados, né? Ora, se a gente não tem nem o projeto, que é uma coisa que está na ponta do plano, que é derivado da política, então a gente precisa mudar alguma coisa. E eu acho que a gente precisa fortemente, para os gestores, para os políticos, para a sociedade, para as organizações da sociedade civil, começar a bater na questão. Nós temos que elaborar política, nós temos que gerar vontades para o futuro. Substantivamente, o que é que a gente tem na área de mobilidade? Na verdade, isso é uma autocrítica para minha corporação, tá? O Brasil, na época do Estatuto da Cidade, que foi um avanço exigir das cidades um plano diretor de transporte, ele já estava muito atrasado, né? Porque já se falava em plano de mobilidade há muito tempo, no mundo todo, aqui também, nas academias e tal, e a gente continuou usando a ideia do velho plano diretor de transporte do pós-guerra, né? Quando é criado o Ministério das Cidades e a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Política Nacional de Mobilidade Urbana introduz pela primeira vez, oficialmente, a ideia de mobilidade e gera uma cartilha para que os municípios obrigados a fazer PDTUs, Planos de Desenvolvimento de Transporte Urbano, passassem a fazer planos de mobilidade urbana, com alguns elementos extremamente inovadores, como participação cidadã, transparência, levar em conta a articulação com outras políticas, etc., mas que naquele momento, infelizmente, estava atrasado em relação ao que o mundo estava fazendo, né? Exatamente da mesma década, a Inglaterra, por exemplo, trabalhar num conceito mais à frente ainda, que é o conceito de acessibilidade, de planejamento de acessibilidade, que é para onde está indo o setor de transporte urbano no mundo todo, né? Porque o valor social realmente relevante não é mover-se, é chegar em algum lugar, né? Então não me adianta me dar os melhores meios de movimento possíveis para um trabalhador que não tem emprego. O que é que adianta ter o VLT mais moderno do mundo para o menino que não tem a educação complementar? Ele não tem onde aceder, não tem onde ir, né? Então, a ideia do planejamento de acessibilidade, que é uma coisa que a gente vem batendo seriamente no Brasil há alguns anos, mas isso é muito ainda na academia, o setor técnico não incorporou, né? Digamos assim, a ponta de lança nesse elemento central aí, coisa que a gente, modestamente, tentou fazer dentro do plano de mobilidade, plano sustentável de desenvolvimento da metrópole, né? Introduzir a noção de acessibilidade metropolitana e de acessibilidade intraurbana, né? Então,
esse é um lado da questão, quer dizer, a gente está precisando avançar num conceito. Por outro lado, a gente está precisando avançar na ótica. E tudo que Dulce falou aqui resulta, Dulce, de um problema bem simples. E eu me peço o direito a Dulce de tentar dar uma interpretação para o divórcio que ela encontrou. Quando você tem uma política de drenagem integrada ao desenvolvimento de um projeto viário, é porque, se não tiver isso, o projeto viário não vai funcionar. Mas a ZEI que está lá do lado, ela não tem nada a ver com aquele eixo. O cara não pensou isso, porque aquele eixo foi pensado para ligar a ponta do eixo na outra ponta. E por onde ele passa, importa pouco. Né? Essa que é a grande questão. Mas isso é um vício que a gente tem de ter interiorizado ao meio urbano, e isso parece uma contradição, né? Interiorizar o fazer urbano, planejamento de transporte, uma visão tradicional de avião, que eu chamo, né? Que nem de rodovia mais é. Quando você faz a rodovia hoje, você tem preocupação ambiental com o lindeiro, etc. O avião liga A para B, e não importa por onde ele passa, porque não tem nada do lado por onde ele passa. A rodovia tem, então tem uma preocupação. Aí a gente internalizou a ideia de ligar A para B, ligar o aeroporto à Arena das Dunas. Só que talvez 2 ou 3% das viagens que passem naquele corredor lá que você mostrou, Dulce, sejam ligando o aeroporto à Arena das Dunas. 97, 98% vão ser coisas que percolaram desse lindeiro para o qual eu não liguei. Não liguei para ver se causava mais acidente, não liguei se tinha acesso à própria via, um bom acesso à própria via. Né? Então, hoje em dia, isso é uma coisa que a gente precisa repensar, e é lamentável assim que a gente não tenha muitos espaços para a gente discutir esses novos conceitos. No mundo todo, o que chegou à conclusão é que a pequena viagem, as pessoas estão chamando de pequena logística urbana, é que são a chave para o desenvolvimento futuro. Isso aí é que você vai considerar as vizinhanças. Tá? A gente sempre desenvolveu redes urbanas e redes de transporte a partir de quê? Dos grandes eixos de penetração. O Marcelo mostrou aqui como a cidade se espraia seguindo as BRs previstas no plano de viação de 35, né? Do DNR 1935. Natal ficou condicionada por isso. Né? Mas a gente nunca pensou como é que as pessoas de um lado da BR conversam com as pessoas do outro lado da BR. A gente só pensou que essa BR servia para trazer as pessoas para uma cidade monocêntrica, pequena, e que era um entreposto de carga. Quando a cidade virou uma cidade complexa, policêntrica, multicêntrica, de relações de mobilidade, de acessibilidade extremamente complexas, a gente não tem resposta no sistema de transporte para dar. A resposta é pelo desenvolvimento agora, né? O desenvolvimento das redes orgânicas. É incrível, mas a gente voltou a estudar os índios. Né? A gente voltou a estudar a formação da rede de trilhas indígenas no Brasil para entender como é que uma sociedade desenvolve seu modo orgânico de se locomover. Né? E hoje, por exemplo, no plano de mobilidade de Natal, está proposto um desenvolvimento orgânico para a rede cicloviária. É uma rede cicloviária gigantesca para a cidade, para construir em 20, 30 anos, mas não a partir daquele grande eixo cicloviário que sai da Zona Norte, passa pela ponte, vai pela via costeira e chega em Ponta Negra. Esse eixo é utilizado por 2 desportistas que podem fazer isso no final de semana. A ciclovia que o trabalhador precisa é aquela ciclovia que leva ele ao seu local de trabalho 3 km de distância da casa, não pelo eixo litorâneo. Né? Então, a ideia hoje é reconhecer que a cidade pulsa uma pequena economia, mas uma dinâmica econômica séria, pulsa no pequeno, pulsa no bairro, pulsa no bolsão, na vizinhança, e fomentar, apoiar o crescimento dessa vizinhança, né, a partir de redes voltadas organicamente, de modo que um morador da Zona Norte, por exemplo, para ele seja mais fácil ir para o Hospital de Santa Catarina ou Parque dos Coqueiros do que vir para o Valfredo Gugel, porque na rede que a gente tem hoje é mais fácil ele vir para o Valfredo Gugel, em média, porque ele não tem nenhum ônibus direto para Santa Catarina nem para o Hospital do Parque dos Coqueiros. Né? Então, o que a gente precisava discutir na região metropolitana, e aí os prefeitos das cidades pequenas, que têm a chance de começar bem, precisam entender que o grande problema dele não é ligar com o Natal. Esse é um problema. O Hélito mostrou a concentração. Mas o grande problema de Monte Alegre, por exemplo, de Veracruz,
é dar sustentação a uma mobilidade rural urbana que garanta as necessidades de mobilidade e que não existe. As pessoas estão andando lá a pé de jumento por estrada que não existe, por caminhos que cortam quando tem chuva, etc. Né? E passar a apostar no desenvolvimento de redes locais orgânicas e que isso contribua para aquele desenvolvimento dos bolsões. Para terminar, eu peço licença a Luciano, para terminar, eu acho que a ideia central que nos prende nesse seminário, que é a discussão dos 10 anos de Estatuto da Cidade, nos obriga a colocar uma perspectiva, né? Uma visão prospectiva de mais 10 anos. Né? E o que eu colocaria aqui como, eu não sei se George e os demais organizadores vão propor uma carta de Natal no final do seminário, coisa que o valha, né? Mas eu acho que Natal precisa assumir o Estatuto, e eu acho que isso era uma coisa que a gente tinha que ter instrumentado para cobrar dos gestores públicos. Né? Isso significa dizer que quando viesse um evento como a Copa, a gente tinha muitos projetos para resolver o problema dos congestionamentos ao longo da BR-101 da Prudente de Moraes, e não resolveu o problema do acesso à Arena das Dunas. Né? Esse é que é o problema. Porque a gente não tinha projeto. Terminamos fazendo os projetos óbvios. E eu disse a Dulce, estão certos porque são os óbvios. Porque são os que a cidade coloca todo dia. E até por isso, Marcelo, foi uma sorte nossa terem sorteado aquele lugar lá. Porque se tem colocado no outro lugar, Natal ia ficar sem os viadutos, sem as soluções de interseção que vai ter por causa desse projeto. Lamento a desconfiguração daquela área, mas isso é uma verdade factual. Né? Só ganhamos as soluções para o entroncamento da Lima e Silva com a Prudente de Moraes, com a Romualdo Galvão, da Capitão Morgouveia com a Prudente de Moraes, com a BR. Só ganhamos porque a Arena estava lá. Porque não existia projeto para resolver aquilo. E se a Arena tivesse ido para o prolongamento da Prudente de Moraes, lá perto da estrada de Macaíba, não íamos ganhar. Íamos ficar sem esses projetos, íamos ter duplicação de via, não sei o que, etc. Né? Então, eu estimo que seria muito importante que todos os envolvidos nesse seminário se propusessem a uma briga prospectiva para o futuro, que é o de obter dos políticos, da Câmara Municipal, a pressão sobre isso, da Assembleia Legislativa, a de que os governos e os gestores assumam seriamente o papel público de gerar políticas para as cidades, que sejam, evidentemente que sejam políticas derivadas de pactos sociais acordados, mas que isso seja de verdade, sistemático, e não vou falar com palavra de ordem, não a terceirização do plano, terceirização de plano nunca mais. Muito bem. Bom, conclui essa rodada de intervenções iniciais o professor Cícero Onofre de Andrade Neto. Rapidamente, o professor Cícero. Estou meio perdido, mas seria capaz aqui de dizer de memória várias informações, talvez até nem conste aqui. Cícero Onofre de Andrade Neto, engenheiro civil, mestre em engenharia sanitária e doutor em recursos naturais com concentração em qualidade e tratamento de águas. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador do CNPq, vice-presidente do CONSAB, Conselho de Saneamento Básico do município de Natal, diretor da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio Grande do Norte. Um dos 13 especialistas convidados para produzir os cadernos técnicos do Plano Nacional de Saneamento Básico do Brasil, elaborou documentos sobre desenvolvimento tecnológico. Tem mais de 170 títulos publicados no domínio da engenharia sanitária e ambiental, incluindo 2 livros individuais e participação em mais de 30 capítulos de outros 11 livros. É por isso que é um orgulho da população lá na Serra do Martins. Isso com a palavra. Bom dia para todos. Quero agradecer o convite, aqui através de George, e elogiar essa iniciativa
esse seminário, que eu tenho muita satisfação em participar pela importância da discussão que se faz de discutir a cidade. Estou esperando aqui ver se... Parece que houve um probleminha aí. Chegou finalmente. O tema que me foi indicado, políticas de saneamento ambiental no âmbito da metrópole. Eu vou findar falando um pouco sobre isso, mas eu achei que, no caso do saneamento, a discussão está mais atrasada ainda. Por incrível que pareça. Eu quero falar mais sobre saneamento, meio ambiente e qualidade de vida, e sobre política e plano de saneamento básico participativo. Até porque, que eu saiba, nós não temos no âmbito da metrópole, né, e nem mesmo em cada município que a compõe, políticas e planos aprovados de saneamento. Temos um plano de saneamento de Parnamirim, que é quase pronto. Temos um plano de drenagem para Natal. Eu estava lembrando, talvez por isso que tenha sido citado aqui, mas não tem plano para água, para esgoto, para lixo, só tem o de drenagem. Portanto, não tem um plano de saneamento, nem política de saneamento. Então, não dá muito para falar sobre as políticas de saneamento da metrópole, mas dá para falar da necessidade de política e de plano de saneamento participativo, mas como a discussão, quando se fala de saneamento, está, como eu digo, está mais atrasada ainda, eu tenho sempre uma dificuldade, porque me chamam para falar sobre saneamento e, infelizmente, discutir saneamento, a gente ainda precisa começar definindo o que é saneamento. Por favor. Veja bem, a gente pode tirar do dicionário, saneamento é ato ou efeito de sanear. E sanear é tornação higiênico ou salutar. Ou seja, saneamento ambiental é um termo muito amplo. Qualquer ação de controle do meio ambiente com o objetivo de torná-lo são, salutar, para promover, proteger e preservar a saúde pública, por definição, é uma ação de saneamento. Ou seja, partindo do princípio que ninguém faz, pelo menos não conscientemente, alguma transformação ambiental para piorar as condições de vida, as condições de saúde, se partir daí, tudo que se faz deveria ser saneamento. Deveria ser no sentido de tornar o ambiente mais saudável, mais salubre. É um termo muito amplo. Por favor. A gente vê aí algumas imagens, acho que seria melhor apagando essas luzes aqui, mas... algumas imagens que mostram a importância do saneamento. Tudo que tem a ver com a proteção dos mananciais, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, incluindo o tratamento dos esgotos, né? Aqui a gente vê uma diferença muito grande. Isso aqui é esgoto sem tratar, isso aqui é esgoto tratado, né? O aproveitamento desses esgotos, o reuso da água, a questão da drenagem, da limpeza pública, da melhoria habitacional. Melhoria habitacional é saneamento, educação sanitária e ambiental, tudo isso é saneamento, em última análise. Passe, por favor. Bom, mas as pessoas então, bom, a gente precisa sanear o meio, quer dizer, agir no sentido de tornar um ambiente mais salubre, mais saudável. E aí, mas por onde é que eu começo? E daí aqui veio esse termo. Vocês desculpem, mas uma pesquisa recente provou que 80% de nós brasileiros não sabemos o que é saneamento. Aí a gente, os sanitaristas agora, toda vez que vão falar sobre saneamento, começam definindo, né? Por isso que eu digo, a nossa, no âmbito do saneamento, a discussão está mais atrasada ainda. A gente precisa definir para discutir. E aí chegou-se à conclusão de o que é o básico? Por onde eu começo? O que é fundamental? E foi se discutindo, os estudiosos foram trabalhando, e foi se percebendo que o básico é o abastecimento de água de boa qualidade e em quantidade suficiente, a coleta, o tratamento e o destino final dos esgotos e dos resíduos sólidos, a limpeza pública, que é um pouco mais do que coletar e dar destino aos resíduos, e a drenagem e o manejo das águas pluviais. Aliás, hoje existe no Brasil uma lei que define o saneamento, né? Tem uma definição
estabelecida numa lei para saneamento, que envolve as ações de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Pode parecer meio primário o que eu estou falando, mas não é, porque o que eu vou falar é exatamente da necessidade de enxergar o saneamento dessa forma, no mínimo com essas 4 vertentes da gestão integrada do saneamento. Então é preciso entender, o saneamento básico é o básico do saneamento. É que chegou a essa conclusão que o que a gente resume, os problemas do abastecimento da água, do esgotamento sanitário, da limpeza pública e da drenagem urbana, é o básico, porque vocês viram, perceberam naquelas figuras que eu mostrei ainda há pouco, tinha lá um mosquito, né, que a gente sabe, transmite dengue, é muito importante. Não controla a dengue sem fazer saneamento. Não é possível, não vai conseguir, né? Tem que fazer saneamento. Mas por que não incluir como as ações básicas do saneamento? É claro, o controle de vetores é uma ação de saneamento. Mas se você tem um abastecimento da água correto, regular, sem necessidade, sem intermitência no sistema de abastecimento, já está comprovado que em muitas das cidades, se não me engano, parece que na maioria, a principal causa da dificuldade de controlar a população de mosquito é a intermitência do sistema de abastecimento de água. Não é o esgoto, nem a drenagem, nem o lixo. Pois bem, o ambiente da cidade saudável, o ambiente saudável, o saneamento básico é um instrumento de transformação do meio que propicia um ambiente salubre e a cidade saudável, né? Eu estava vendo, quando a gente discute tudo isso, será que a gente está sempre perguntando de onde é que vem a água, para onde é que vai o esgoto, como é que vai ser a questão do lixo? Porque viver, né, sem água de boa qualidade, pisando no esgoto, às vezes bebendo esgoto, enterrado no lixo, é muito difícil. Passe, Cezinho, por favor. Veja, a saúde é uma necessidade fundamental. Não se pode ter boa qualidade de vida sem saúde pública. Eu acho que todo mundo concorda com isso. A saúde pública depende fundamentalmente de quê? Do ambiente saudável, de nutrição adequada, justiça social e educação. Portanto, de ambiente saudável. Nas cidades, não é possível ter um ambiente saudável sem saneamento ambiental. É o instrumento que torna o ambiente saudável. Portanto, a qualidade de vida nas cidades depende fundamentalmente do saneamento ambiental. Claro, e todas as outras ações, né, que se possa ter. Precisa ter mobilidade, precisa ter. Mas, fundamentalmente, depende de saneamento ambiental. Por favor. E quais são as principais dificuldades do saneamento básico no Brasil? A gente só levanta isso para chegar na questão da política, porque sempre se levanta a questão dos custos altíssimos que... Mas veja bem, passe, por favor. Passe. Quando não se resolve uma questão, quando não se enfrenta um problema, é por 4 motivos, ou um dos 4 motivos. Quando não há tecnologia para isso, não é o caso do saneamento. Não há empecilho tecnológico. Às vezes você não resolve um problema porque os custos são elevados, são insuportáveis. Financeiramente, não há como enfrentar. Não é o caso do saneamento. Os custos são muito elevados, mas não são proibitivos. É possível investir em saneamento. Outro